Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos gratos, por esta oportunidade que o nosso Deus tem nos dado. E como o irmão falou, 32 anos de casado hoje, não é? Já teve festa hoje no ciclo de oração. As irmãs lá prepararam para nós uma surpresa, para mim e meu esposo. E estamos aqui gratos ao nosso Deus por este dia, não é? Glória a Jesus. Também quero aqui agradecer a nossa irmã Dani, a nossa irmã Eliane, a minha irmã, por este convite. Não é fácil, porque passei alguns dias meio que, e Dani, e aí? E eu, Jesus, não me ajude, Senhor. Mas estamos aqui dizendo sim para o Senhor Jesus, não é? Porque não é que a gente tenha medo, é porque é muita responsabilidade, não é? E nós dizemos que foi o Senhor que falou, foi o Senhor que disse, é o Senhor que está fazendo, né? Porque tem tantos aí dizendo que foi Jesus e Jesus dizendo, eu mesmo não. Não é? Mas nós, quando temos a responsabilidade de falarmos algo de Deus, né? E Deus me deu esses dias para ser bem sucinta, né? Sábado eu estive lá no Jardim Guaíba. E eu disse, quando terminou tudo, né? Eu disse, Jesus, graças a Deus, venci, não é? E passando os dias, a gente meditando, não é, na palavra do Senhor. E várias mulheres. E eu disse, Senhor Jesus, qual mulher eu vou falar? Nós vamos falar naquele culto de mulheres ali em Mangabeira, não é? E à tardinha, Deus disse, você vai falar da mesma mulher. Glória a Deus. E eu já tinha feito outro esboço, né? Sobre Ruth, sobre Noemi. E já estava bem entusiasmada. Mas o Senhor Jesus mudou a história, não é? E Ele sabe e conhece o seu povo, não é? E esses dias Deus tem me feito aprendendo com Maria. Maria, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta, não é? Em um mundo tão de ansiedade, Deus nos faz parar, sentar para ouvir Jesus. E em Lucas, capítulo 10. Versículo 38, uma história bastante conhecida, não é? Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, a cada dia. Se você ler o Salmo 100, todos os dias Deus vai lhe dar uma visão diferente, não é? Todos os dias. Se você ler, aí às vezes a gente diz assim, o irmão está aniversariando a irmã, Salmo 91, irmã, Salmo 91 de novo, não é? Mas quando a gente vai lendo, aí Deus vai dando outra visão. Porque a gente, irmãs, quando a gente vai lendo a Bíblia, é tanta coisa boa. É um livro inesgotável. Glória a Jesus. É um livro que onde você abre, quando você abre ele, você vê as histórias desses homens, dessas mulheres, achando que elas eram super-heróis. Não é? A Mulher Maravilha, Esther devia ser uma Mulher Maravilha, né? A Maria, a irmã de Lázaro também, mesma mulher de hoje. É a mesma mulher. Só que com uma diferença, né, de Marta e Maria. Às vezes a gente bota tanta culpa em Marta, pega Marta e Marta. As duas eram amigas de Jesus. Não é? Que diz aqui no 38, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu. Marta, quem o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria,
a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, Marta. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Jesus. Abrindo aqui um parênteses, eu cheguei um pouco atrasada, irmãs, né? Quero pedir desculpa por conta do feriado, né, que está aí, e também o Uber, a gente estava tentando, e desde 6h30, meu filho estava tentando e só ele recusando, né, por conta do feriado, mas chegamos em paz, graças a Deus. Eu sou de costume chegar cedo, a gente sai de 6h30, não é? Mas hoje, como é o feriado, a gente tentando e a gente não conseguiu chegar mais cedo, mas estamos aqui e já recebi de Deus fogo do céu. Glória a Jesus. E Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Em um dia de quinta-feira, mas Jesus está na casa. Glória a Jesus. E nós vemos, irmãos, aqui Jesus na casa de Marta e Maria, não é? Maria que recebeu Jesus tão bondosamente, não é? Preparou tudo. Vou resumir um pouco, né? Porque as irmãs já conhecem, toda a igreja já conhece a história, né? E de repente, Marta, quando viu Jesus, né? Recebeu. E quando Maria viu, Maria assentou-se para receber Jesus. Nós estamos vivendo em uma época, irmãs, que é muita coisa. Às vezes a gente acorda, daqui a pouco já é meu dia, né? Quando a gente vê que meu dia já é a noite. E tá aquela correria que você, meu Deus do céu, não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de fazer aquilo. Meu Deus, meu devocional, nem falei com Jesus hoje, nem abri a minha Bíblia. Meu Deus, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. É por isso que eu estava assim. A gente, por misericórdia, né? A gente é coordenadora ali do setor 11, são 13 congregações, 5 de oração de mocidades, 5 de oração de adultos. E aí é aquela correria da gente, né? Vai para um canto, vai para outro, fica, não vai, não deu certo, é aquela correria. E muitas das vezes, quando foi um dia, Deus disse: epa, pare aí. O que está acontecendo? Que ansiedade é essa? De não querer parar para me ouvir. Irmãs, na minha cozinha, e eu perguntando às meninas, né? A gente faz a consagração dos jovens, e a gente perguntando às meninas o tipo de... A gente convida irmãos de fora para dar a palavra na consagração, e muitas das vezes é temática, e muitas das vezes a gente deixa à vontade, né? Mas esse ano a gente quis fazer diferente. E a gente tem um grupo do café da manhã, só de irmãs dirigentes de mocidade e secretárias, para a gente organizar o café da mocidade. E eu comecei a perguntar às meninas: o que é que vocês acham? A gente fazer um estudo esse ano diferente, assim. Coloquem aqui o que vocês acham que o jovem está precisando, né? E as irmãs começaram a colocar ali, aí, ansiedade e depressão, irmã Ednete, redes sociais. Aí tá. Aí quando foi no outro dia, aí eu comecei a escrever na mesa da cozinha, sentei lá, comecei escrevendo. Irmãs, de repente eu escuto uma voz. E eu sozinha em casa, e aquele som de voz, e eu?
Aí quando eu olhei, não tinha nenhuma mensagem falando de Jesus. Nenhuma mensagem. Eu disse, meu Deus do céu. Em um mundo que está de correria, e muitas das vezes nós esquecemos, irmãos, de Jesus. E Deus me deu esses versículos, esse capítulo de Marta e Maria, não é? Marta afadigada com os serviços. E de repente, naquela consagração, eu dizendo às meninas, aí de repente Deus tomou assim um ambiente. Chame por Jesus. A gente, muitas das vezes, a gente só quer chamar Jesus em meio à turbulência, em meio aqui aperreada, em meio à enfermidade, em meio a isso e aquilo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E não queremos ouvir a Ele falar conosco, mesmo na seriedade, mesmo na paz, naquela coisa bem assim, quando está tudo bem. Tudo bem, não preciso de Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Não é? Mas o Senhor me ensinou neste capítulo de Maria, que eram duas irmãs amigas de Jesus. E o difícil hoje é sermos amigas de Jesus. Oh, como é difícil. O caráter de uma mulher ser amiga de Jesus. Intimidade com Jesus. Priorizar as coisas de Jesus. O equilíbrio, irmãs, nesse capítulo, nós vemos que nós devemos ter o equilíbrio de Marta, né, e Maria. Eu não vou sair de casa, deixar meus filhos para lá, meu marido que se vire, aí eu vou para a casa de Jesus. Eu vou para o ciclo de oração. O meu marido que se vire aí, que faça isso, faça aquilo. Não, 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 não. Minha mãe, minha irmã está aqui, Eliane, né, minha maninha. E meus pais, irmãos, nos ensinaram a amar Jesus. Mas de uma forma tão sublime, nós somos 4 filhos. A gente nunca assim, quando a gente entrava na igreja, meu pai dizia, olha, eu não sou seu pai na igreja, eu sou seu pastor. O porteiro que é seu pai. Porteiro é seu pai. Eu sou seu pastor. E ele dava aquela autoridade, né, aos porteiros, que realmente eles eram nossos pais. Quando a gente saía, entre. E a gente bondosamente entrava, né? E muitas das vezes, no mundo de hoje é muito bem mais diferente. Meu esposo, por misericórdia, nós estamos ali em Mumbaba 1. E nós vemos o quanto é difícil os dias de hoje. De nós, mulheres, sabermos priorizar Jesus, ter intimidade com Jesus. Irmãs, é tão interessante quando nós temos a intimidade com Jesus, que até os seus gostos Ele faz. Os seus gostos, no gosto dele, né? No gosto de Jesus. Quantas das vezes essa semana, eu dizendo a meu filho, eu disse, olha, essa semana Deus me mimou. Aí ele começou a rir assim. Aí ele começou a dizer, manhã. Eu disse, foi. Teve um dia que eu dizendo assim, Jesus, eu dizendo a meu filho, mas rapaz, eu estava com tanta vontade, que eu amo bolo de macaxeira. Amo de verdade. Era na sexta-feira à noite, disse, mas já está tarde já, não vou comprar. E aquilo tudo. Aí quando foi no outro dia, nós se reunimos todo sábado pela manhã, na minha casa, para fazermos o café da manhã. A minha irmã sai daqui de Mangabeira, gente, para ir lá para o Jardim Veneza.
Né, Nani? Aí fica minha mãe, minha filha, meus netos, a Emília, o Bruno, os meus meninos, ficam tudo lá, né? A gente faz aquele café da manhã. Quando eu olho, irmãs, um bolo de macaxeira, eu olhei assim, meu Deus. Ah, irmã, é tão assim, mas isso aí, sim. Valorizar, irmãs, como a irmã falou aqui, agradecer a Deus, coisas pequenas, detalhes. Detalhes que Deus cuida. Deus é grande, mas Ele está de olho em nós, nos detalhes. Dê para Deus que Ele dá para você, irmãs. Não é em troca, não, eu vou fazer isso para Jesus me dar isso. Não é assim. Mas quem faz a obra do Senhor com prioridade, Ele cuida. Ei, da raço e mantui. Aqui Maria estava priorizando Jesus. Ela sentou para ouvir Jesus. E eu pensei assim, meu Deus, eu queria saber. Eu lendo na história, quando está lendo a história, a gente entra na história. Já não é assim? Você entra na história, você vê a aldeia, você vê, parece um filme de ficção. Não é? E eu disse, Jesus, eu queria saber o que Maria estava conversando com Jesus. Já teve essa curiosidade? De saber o que Jesus estava conversando com Maria. Ai, mas não tenho tempo nem de me sentar. Quanto mais de ouvir Jesus falar. Mas nesta noite, Deus está inquietando o meu, teu coração de nós sentarmos e ouvir Jesus. Priorizar a obra de Jesus, irmãos, é tão gostoso. Mas, irmão, eu queria um salário. Ah, eu só vou se a irmã me fizer esse tanto de valor. Ah, eu só vou se... Teve hoje a irmã não ia para o ciclo de oração, que hoje foi a gente oficializou, né, o ciclo de oração de lá. E uma das irmãs, ela não ia para o ciclo de oração. Não ia, ninguém não sabia nem que ela ia. De repente, quando ela soube que a diretora ia, a comitiva ia, ela tomou a frente, eu vou levar ela, vou trazer. Aí eu fiquei assim, gente, não tem tempo, né? De repente. Aí a irmã disse, irmã, é porque ela quer entrar com... Aí eu disse, irmã, deixa que eu vou entrar com Jesus. Não menosprezando, né? A nossa diretora, Deus me livre, de paixão mesmo, a nossa diretora, né? Mas, irmãs, priorizar Jesus. E quando se chega lá, a bendita não abriu nem a Bíblia, não louvou nem um hino e ficou remungando. Aí Jesus, dói o Espírito. De inquietação. Você vê, meu esposo, ele... Às vezes a gente está assistindo assim, a gente não é de muito assistir, mas às vezes, né? A gente assiste assim, aí de repente ele bota, rapaz, eu vou olhar aqui a missa. Aí bota na missa. Menina, é uma reverência. Mas rapaz, olha para isso aí. Você vê agora nessas guerras, né? Eles estão fazendo o Irã faz aquela devoção, né? Os homens tudo iguais, eles ficam de face no chão, tudo igual. Pum. E é uma reverência, sim, é uma coisa que vocês, meu Deus, dá vontade de dizer, meu Deus, que coisa linda. Porque é tão organizado, tudo igual, tudo assim. Até para entrar, não entra com as sandálias. Quando eu entrei, né? Assim, irmãos, que eu entrei, que eu passei naquele banco ali, eu senti uma coisa tão boa. E quando eu sentei, eu disse
pensamento, rapaz, a gente era para entrar aqui descalço. Tira os teus pés. Sapatos, né? Sandália, sapato. Né? Tira. Aí quando eu entrei aqui, eu disse, meu Deus, uma coisa tão boa que eu senti. Que a irmã Isa começando a falar aqui, eu disse, a pregação já é essa aí, já é essa aí, já é essa aí. A reverência que nós devemos dar ao nosso Senhor Jesus, a prioridade, a intimidade. Irmãs, Jesus é tudo de bom. O caráter de Maria, aquela mulher, a gente lendo a história, a gente vai ver que ela foi a mesma mulher que derramou aquele perfume tão caro nos pés de Jesus, não é? A intimidade que essa mulher tinha com Jesus era imenso. E nós vemos hoje no mundo de Marta e Marias. Quem somos nós? Nós somos Marta ou Maria? Maria ou Marta? Glória a Jesus. E aprendendo com Maria, eu prefiro ficar com Maria. Irmãs, já é comprovado já é comprovado que a oração, quando você pode estiver sentindo qualquer coisa mal, você se ajoelhe, não fale nada, só se ajoelhe. Quando você começa, Deus, estou aqui, Deus, irmãs, é uma coisa tão gostosa que você sente. Já é comprovado que o cérebro, quando nós estamos orando, ele fica diferente. Não é para pedir, porque muitas das vezes nós só oramos para pedir. Jesus, me cura. Jesus, eu quero isso. Olha, Jesus, se tu não fizer, eu não vou. Se tu não fizer assim, olha, Jesus, é assim, só assim. Mas quando você começa engrandecendo o nome de Jesus, Jesus, estou aqui. Jesus, tu és soberano. Jesus, tu és assim, tu és soberano, tu és grande, tu és imenso, tu és amável, tu és amoroso, tu és, irmãs. O ambiente vai mudando, e nós recebemos mais de Jesus. E nesta noite Deus tem interesse de mudar o teu foco. Deus tem interesse nesta noite de alguém aqui mudar o teu foco. Mudar o teu foco para quê, irmã Edinete? Para Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Temaço e decamante e derra sobre ande. Glória a Jesus. Antigamente, meus pais, sempre eles faziam aquelas vigílias, né? E quando se tinha algum problema na igreja, a gente, de verdade, irmãos, a gente não sabia de problema nenhum, que meu pai não contava para a gente os problemas da igreja. Já para a gente não ser criada aquela filho de pastor, né? Revoltado quando visse o irmão, porque muitas das vezes o irmão faz uma coisa com o pai, né? E fica, olha, não gostei porque ele fez isso com o pai, não sei o quê, sabendo ele que não é carnal. Criança, né? E meus pais, eles nos ensinaram, né, Liane? De nunca, a gente não sabia, a gente achava que a igreja, irmãos, era o céu, não tinha problema nenhum. Mas só minha mãe e meu pai que sabiam. Depois que a gente dormia, quando eles entravam no quarto deles,
eles, aí eles iam conversar. Olha, assim, assim, assim. Vamos fazer assim, 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 assim. Eu comecei a namorar um rapaz não crente. Aí eu estava tão embriagada, né? Que não era amor, era paixão. Porque se fosse amor, hoje eu estava casada com ele, né? E de repente, meu pai conversou com minha mãe e disse, vamos fazer um voto. Deixa ela namorar, pode deixar. Traga para casa. Aí eu, não, pai, não vou, não, só no colégio mesmo. Não, traga para casa. Aí ele trouxe para casa, aí eu trouxe um rapaz para casa, né? Sentamos. Aí ele fez, olha, eu quero fazer só uma pergunta a Ednete e depois a gente termina aqui. Aí conversou. Aí ele fez, Ednete, Jesus ou rapaz? Aí eu olhei para o rapaz, olhei para Jesus, ele disse, ô papai, eu quero ficar com o rapaz. Aí ele fez, não, minha filha, tranquilo, tudo bem, fica com o rapaz. Irmãs, era uma sabedoria tão grande. Ele criou a gente de uma maneira assim, tão assim, de amar a Deus, de mostrar quem é Deus. De respeitar o outro, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos ser uma mulher de Deus, né? Mas a gente não quer respeitar a nossa irmã, o idoso, o pastor, a liderança. Quem foi que disse? Não sei o quê. Sempre nesses pontos assim, meus pais, eles nos ensinaram a priorizar isso aí. E só namorei 2 dias. Só porque eu disse que queria o rapaz, né? Porque se eu dissesse assim, eu quero Jesus, Jesus tinha trabalhado no coração do jovem, ele tinha aceitado Jesus, não é? Mas, irmãos, olha, por incrível que pareça, quando eu falei essa frase, Jesus, vou assinar aqui, que a Ednete disse que queria o rapaz e não queria eu. Assinou. Irmãs, de repente, começou aborrecimento. Eu sentindo aborrecimento quando ele ia. Não vai hoje não vem. Aí a mamãe disse, oxente, Ednete, cadê o rapaz? Tá vendo? Oxente, cadê? Só vem naquele dia. Cadê o rapaz? Aí papai disse, Mariquinha, Jesus está trabalhando. A intimidade da gente com Jesus é bem diferente, irmãs. É uma coisa tão linda a história de quem anda com Jesus, de quando nós abrimos a nossa casa, como Marta e Maria abriram para Jesus, que Jesus era tão amigo dele, que ele fazia questão de passar pelaquela aldeia só para ver os seus amigos. E Jesus hoje está fazendo isso na tua casa, na minha casa. Entra, Jesus. Quando alguma coisa acontecia conosco, aí Jesus falava conosco. Aí, não, está acontecendo alguma coisa. Tinha alguma coisa errada. A gente abria os armários, né, Liliana? Abria os armários, as roupas. Jesus, não, tem alguma coisa aqui que já não está se agradando. O que é? A gente ficava procurando isso aqui. E fazia assim como se fosse uma fogueira. Jesus dentro do lar, irmãs, Deus mostra o que está escondido e oculto dentro do nosso lar. A minha filha Emília tinha uma menina que na época do piu-piu, lembra? Que tinha tudo piu-piu, né, ali. Aquele passarinho, né? Ela ganhava tudo. Ganhava copo, ganhava roupa, ganhava sapato, ganhava tiara. E foi entrando, eu deixando entrar dentro de casa, entrando. E a menina não dormia.
Até abajur era colchão, ela ganhava. E de repente, Emília só vivia pela madrugada, era gritando, chorando, aperreada. Manhã, não estou conseguindo dormir. Eu disse, ore. Mas eu já orei. Ela tinha 3 aninhos, de 2 a 3 aninhos. E eu, vamos orar comigo. Vamos aí. Não, mas tem alguma coisa aqui que não está deixando. Quando foi no mesmo dia, eu disse, Jesus, me mostre, Senhor, o que é que está acontecendo aqui dentro da minha casa. Dentro do meu lar. Eu quero tu aqui, Jesus. Eu quero que tu entre na casa. Eu quero sentar contigo. Eu quero ouvir as tuas mensagens. Eu quero ouvir a tua disciplina. Eu quero ouvir tu falar, Jesus. Aí Jesus disse, entra no quarto da tua filha. Quando eu entrei, Deus começou a mostrar, tira isso. Aí tirei tudo, irmãs, tirei tudo mesmo, de parede, de tudo, saí tirando. Empecilhos de bênçãos dentro do nosso lar. É os dias de hoje. Convide Jesus. Seja amiga de Jesus, porque Ele mostra, irmãos, Ele mostra, não é meninice não. Às vezes, não, irmã, isso é besteira, não é besteira não. Deramassu decamante da subriande. Hanamassu brianda subriande. A inquietação de Marta. E Jesus prontamente falou, Marta, Marta, por que estás afadigada, Marta? Senta aqui com Maria para a gente conversar, Marta. Ela escolheu a melhor parte de estar aqui me escutando. E é nos dias de hoje, irmãos, que nós estamos precisando de Jesus entrar no meio do teu lar nesta noite. Irmã, se foi, o quarto dela ficou, como se diz, pelado de tudo, assim, tudo, tirou tudo, assim. Ficou todo branco, tudo. De madrugada eu me acordei e fui olhar a Emília. Emília dormiu a noite todinha, irmãs. E no outro dia dormiu, e no outro dia dormiu. Glória a Jesus. Há algo que está dentro do meu lar, dentro do nosso lar, que está impedindo de Jesus entrar na minha e na tua casa. Muitas das vezes, quando o preleitor, as pregadoras, né, falam, às vezes diz que é só a igreja. Primeiramente, nós. E é tão interessante essa amizade aqui de Marta e Maria com Jesus e Lázaro, né? Mas como é culto com as mulheres hoje, a gente vai dar só uma rabiscada aqui em Maria. A intimidade que ela se tinha com Jesus. Ela sentou e ouviu Jesus falar. E quantas vezes nesta noite, nesses dias de correria, de turbulência, nós não queremos ouvir Jesus. Nós não queremos ouvir Jesus. Mas nesta noite, Deus está nos convidando a nos sentar e ouvir Jesus falar. Desde que eu entrei aqui que Jesus fala. A irmã ali com muita ousadia, falando de Jesus. As irmãs cantaram, nós chegamos aqui falando de Jesus. Mas será que depois de terminar o culto, nós ainda vamos continuar falando de Jesus? Era maçubre, ande raçubre. Servir a Jesus, irmãos, é muito sério. É coisa séria, seríssimo mesmo. Servir a Jesus é maravilhoso.
Aleluia. Glória a Jesus. Quem somos? Somos Marta ou Maria? Eu sei, eu creio, quero crer que aqui tem mais Marias do que Martas. Glória a Deus. Quando nós chegamos, quando se chega, é o dia do culto. A gente já sai de casa cultuando, já vão terminando. Já sai de casa cultuando a Deus. Louca que chegue logo a hora do culto, para a gente chegar no culto, para ver as irmãs ter comunhão. Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Uma paz do Senhor, irmãos, ao nosso próximo, ela é válida. O servir de Maria aqui, ela serviu a Jesus lhe escutando. Certo que tem que ter um equilíbrio de Maria e Marta, porque Marta, ela recebeu Jesus, ela fez o serviço de casa, os afazeres, mas ela não priorizou. A diferença aqui é todas as duas eram amigas de Jesus. Todas as duas eram amigas, amicíssimas, mas com uma diferença no equilíbrio. A Marta, ela deveria ouvir mais Jesus. E Maria sentou-se para ouvir Jesus. Sejamos nesta noite, irmãs, amigas de Jesus. Amigas de Jesus. Jesus está voltando para buscar um povo escolhido seu, um povo que se diz ser crente, se diz ser fiel a Deus, e muitas das vezes nós não somos fiéis. Cantamos que queremos ser fiéis, queremos ser fiéis, queremos ser fiéis, e muitas das vezes nós não somos fiéis nem a nós mesmos. Por uma vez um convite, vamos para a igreja hoje, não vou não, que eu estou assim, assim, assim. Quantas curas, irmãos, divinas que eu já recebi no culto enferma. Chegando no culto doente, enferma, e quando a gente sai, eu sei que muitas irmãs aqui já sentiram isso aí, que chegam enfermas. Quando uma vez eu cheguei lá no sertão, eu não ia para o culto, meu esposo disse, você vai ficar, eu disse, no sertão, e para me ficar sozinha, fiquei com medo de ficar sozinha. E fui com a garganta, não podia nem falar, falava tipo assim um gesto. Tomei vários remédios e nada, antibióticos, nada, e nada, e nada, e nada. Eu disse, já sei para onde eu vou, lá para o sítio. Aí as irmãs acostumadas, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, né? Aí as irmãs disseram, o que está acontecendo com a Medinete? Ela está tão calada, está acontecendo alguma coisa. E eu bem caladinha, aí de repente meu esposo passou o trabalho para o irmão, dar continuidade no trabalho, né? Meu esposo sabia que eu estava enferma, né? Mas ele disse assim, irmã Ednete, tem oportunidade? Eu disse, não, vem assim mesmo. Aí eu, meu Deus do céu, eu não conseguia falar. Mas, irmãs, quando eu cheguei, irmãs, só da gente dizer assim, mas eu vou, assim mesmo eu vou, não sei, não vou falar, mas mesmo assim eu vou. Quando eu peguei no microfone, aí eu disse assim, rapaz, a voz horrível mesmo. Irmãs, foi instantâneo, começou abrindo. E eu comecei a suando. Meu esposo olhou assim para mim, eu disse, irmãs, eu fui curada. Comecei a cantar. E Jesus estava na casa. Isso aí, irmãos, é priorizar Jesus nas enfermidades, nas lutas. Jesus está conosco. Jesus está na tua casa. Tu deixa Jesus entrar lá na tua casa. Jesus, ó, entra aqui, vê tudo isso aqui, Jesus. Pega no meu celular, vai no meu quarto, vai na minha sala, visita, Senhor. Minha mãe tem esse dom, irmão, de quando chegava, sempre quando ela chegava lá em casa, meus filhos estavam enfermos, ela chegava, a gente até estava um dia desse rindo. Mamãe chegava com a Bíblia.
Mamãe, vem aqui, mulher que me estão tudo doente, vem aqui. Ela já chega, entrava com a Bíblia, Dani. Aí ia no quarto, aí ia na sala, aí ia em todos os lugares ela ia. De repente Jesus entrava e disse, aqui é a falta de Jesus. E neste mundo de correria, irmãs, lembre-se que nós servimos a um Deus soberano. O Deus de Maria, o Deus de Esté, o Deus de Daniel, o Deus de José, que entrou no calabouço, o Deus de Jeremias, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Então essa palavra, irmãs, é para mim e para você. Tenhamos intimidade de Maria. Sejamos amigas de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Até uma coisa, irmão, quando você perde, aí você diz, Jesus, me mostra-se onde está aquele negócio. Já, não sei se aconteceu com as irmãs aqui, os irmãos. Jesus, me mostra. Senhor, me mostra. Jesus, me mostra. Essa semana eu perdi a minha certidão de casamento, que eu fui fazer minha identidade, tem que ir com ela, né? E eu, de repente, esqueci onde tinha colocado elas. Pronto, fiquei tão aperreada. Jesus, meu Deus, e agora, Jesus? Vai chegar a hora de eu fazer a identidade, cadê a certidão? Cadê a certidão? E procurei por todos os lugares, não encontrei. Aí eu sentei na mesa, espera aí, vou respirar. Sentei para ouvir Jesus. Foi o que eu aprendi esses dias. Sente-se. Desde da sua inquietação, para ouvir Jesus falar. E ele disse, olha, vai ali no rack e abre dentro da caixa, está lá. Numa caixa assim. Quando eu abri o rack, peguei a caixa, irmã, quando eu olhei, estava lá. Aí eu mandei a foto do meu filho, olha, Jessé, Jesus me disse onde estava. Eu disse, maninha, a senhora tem muita intimidade com Jesus. E o interessante, irmãos, que tudo que se pede, eu digo, Jesus, me mostre, Senhor, me mostre. E Jesus, olha, vai ali, está lá, Ednete, vai lá, abre ali, aquele armário ali, está lá, onde tu colocasse ali. Isso, irmãos, eu não quero dizer que a gente... Eita, irmã, é muito menina, não toque nela, não. Não é isso, não é isso, não. É nós priorizarmos Jesus. Dar valor ao que Jesus fala para nós. Mesmo puxões de orelha, é Jesus. A inquietação, irmão, que está no mundo aí. E muitas vezes nós não percebemos que estamos esquecendo de Jesus. O que é esquecer Jesus? É intimidade com Ele. Muitas das vezes nós viemos na igreja e muitas das vezes a oração, irmãos, é boa noite, Jesus. Oxente, meu pai dizia, menina, tu já desse só boa noite, Jesus? Jesus, cheguei. Estou aqui, Senhor. Olha, isso. Tu sabes o que eu passei em casa, Senhor. Fale comigo. Me direcione o que eu devo fazer nesse isso. Como eu devo dirigir essa situação, como a nossa irmã falou aqui ao seu esposo. Jesus disse, te acalma. Eu vou prover. Eu vou abrir as portas. Te acalma. Intimidade, irmãs. Intimidade com Jesus, amiga de Jesus. Não se preocupe se você chegou neste culto pensando em desistir. Não desista. Aprendemos com Maria. Sentamos para ouvir Jesus falar.
Sempre, irmãos, que nós estamos diante de uma situação tremenda, nós pensamos em Jesus. Mas quando está tudo em bonança, tudo ocorrendo bem, a gente às vezes diz, olha, tem alguma coisa errada. Está tão bom as coisas, né, Letícia? Aí, de repente, Jesus chega apertando. Para quê? Para ouvir a minha e a tua voz. E muitas das vezes, o altar é lavar os pratos, o altar é lavar roupa, pegar a vassoura, fazer os afazeres de casa, quem é de casa, né? E muitas das vezes a gente sai para trabalhar e não lembramos de Jesus. Mas nesta noite, irmãos, Deus está nos inquietando com essa palavra. Inquietando de quê, irmão? De nós aquietarmos e ouvirmos como Maria ouviu Jesus. Escute a voz de Jesus. Escutemos a voz de Jesus. Dê atenção a Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, que nome doce, irmãos, é ouvir Jesus. É dar atenção a Jesus. É ouvir a palavra de Jesus. É cantar hinos a Jesus. É servir alma, corpo, alma e espírito a Jesus. Glória a Deus. E esse hino desse tempo não é em vão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, faz o quê? Eu pereço tua voz no meio da imaçu de rasto de raçure camantui. Faz o quê? Eu prospero tua voz em segurança, começo mesmo. Glória a Deus. Sejamos amigas de Jesus como Maria. Sejamos amigas de Jesus como Maria. Glória a Deus.